O extensionista rural existe para fazer a diferença na vida das famílias rurais. Ser extensionista rural é uma constante fazer de pessoas para pessoas. Ser extensionista rural, mais do que nunca, é um ato de amor. Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro Atercast. Nosso programa, nosso espaço para discussão de temas relacionados à assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e afins, que a gente possa estar levando conteúdos de qualidade para produtores rurais, pesquisadores, técnicos da assistência rural, famílias, produtores e etc. Temas que vão ser importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu sou o Vitor de Oliveira, embarquei já de vez nesse projeto, nesse programa com vocês, e hoje nós aprofundaremos demais no tema extensão rural. Sejam bem-vindos. Mergulhe nesse tema também, de muita importância para a nossa sociedade, né? E assim, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Denise e Ronaldo Botelho, nossos convidados de hoje. E não vou esquecer, tá? Salva de palmas, só que hoje eu vou bater junto a salva de palmas. Por favor, vocês também. Muito prazer tê-los aqui no nosso Atercast, esse nosso projeto que é financiado, que foi construído pelo nosso sindicato, o Sinterpa, né? E para a gente poder começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vida de vocês, a história profissional, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor, aqueles que ainda não conhecem, né? Até para eu também conhecer um pouco melhor vocês. E, Ronaldo, eu vou pedir com licença para você, para começar pela Denise. Eu ia dizer, as damas. Olha, a Denise é a nossa primeira convidada mulher do Atercast. Que bacana. Que prazer. E é um prazer imenso tê-la aqui, viu, Denise? Eu que te conheço desde quando eu fiz capacitação para extensão rural. Você foi uma das pessoas que ajudou a me capacitar quando eu vim para Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um prazer imenso tê-la aqui. Os dois, que são profissionais assim que vão falar com muita propriedade do que é extensão rural para nós, dentro do nosso tema aí, que a gente vai discorrer hoje, relacionado à produção de alimentos, relacionado a políticas públicas e etc. Mas fica à vontade, por favor, Denise. Muito obrigada, Vitor. Um prazer estar aqui. Eu agradeço você, agradeço ao sindicato, ao espaço. E é muito importante, né, a gente ver o sindicato e ver a sociedade interessada em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Ronaldo também estou vendo aqui, é um prazer revê-lo, né? Ele que é da região que eu entrei na Agraera, então falando de extensão, eu estou na extensão rural há 21 anos, entrei em 2002, lá na região sul do estado, em Itaquiraí. Ronaldo... Na época era Idaterra? Idaterra, na época Idaterra. Mas antes de chegar na Agraera, né, então para a gente se conhecer um pouco melhor, eu sou veterinária de formação, sou paulista, me formei na USP em 95, gostava muito da área rural, da parte de produção de alimentos, produção animal, mas queria sair um pouco do eixo de São Paulo e queria trabalhar um pouco mais além dos animais, né? Então, depois de veterinária, fui fazer um mestrado na administração rural, na gestão de conhecimento, e comecei a trabalhar com pequenos agricultores e me apaixonei. E não sabia onde que eu ia conseguir trabalhar como veterinária nessa área. Então, quando eu cheguei no estado em 2002, abri o concurso do Idaterra e eu tive a sorte de fazer o concurso. E desde então me encontrei. Sempre quis ser extensionista, então hoje que é o dia, né, do agricultor, do produtor rural, acho que é muito importante a gente ressaltar que ele é o nosso foco. Então, extensionista, a gente trabalha para eles e nossa gratificação é essa. Então, eu já trabalhei em vários locais aqui do estado, em várias regiões, e trabalhei muito com a parte de produção de leite, como veterinária, né, sempre joga a gente trabalhar com a parte animal. Mas há 4 anos eu estou à frente do setor de agroindústria e compras públicas, que é um setor dentro da instituição que trabalha nessas duas frentes, né? E que daí a gente vai falar um pouco mais sobre isso,
mas que a gente articula com o estado todo, com a região toda, e que me cativou muito fazer isso depois que eu tive minha filha, há 11 anos atrás, porque eu era da APM da escola, e aí a APM podia participar dos conselhos de alimentação do estado. E aí eu fui representante como sociedade civil e comecei a visitar as escolas e ver a importância da alimentação nas escolas. E aí eu falei, bom, se eu dentro da instituição, às vezes eu posso trabalhar com isso também. Então, há 10 anos eu comecei a trabalhar com isso e há 4 anos eu trabalho com isso dentro da instituição, que eu vou contar um pouco mais daqui a pouco. Que bacana, Denise, que bacana. Ronaldo. Ronaldo Botelho, engenheiro agrônomo. Estou aqui no estado desde 4 de agosto de 80. Agora, em agosto, faz 44 anos de trabalho. Passei pela Empaer, Idaterra e Agraer. Sou engenheiro agrônomo, atuando ainda, estou na ativa, lá no sul do estado, e a nossa paixão é estar ao lado das pessoas, estar ao lado dos pequenos produtores, dos assentados, dos grandes produtores, né? Que produzir alimento é uma nobre arte. E a nossa empresa aqui no estado, a nossa Agraer, tem esse trabalho voltado para a produção de alimentos junto aos agricultores. Então, Vitor, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você, com a Denise, parabenizar o sindicato pela iniciativa, ter este programa, né, para as pessoas conhecer mais de perto o trabalho que é feito pelo extensionista rural, que é ajudar o produtor rural a ajudar a si mesmo. Então, estamos aqui, a gente tem muito que aprender ainda, tem que trocar ideia e todo dia a gente aprende com as pessoas. E a gente veio aqui passar algumas coisas, algumas experiências, um projeto espetacular, bem sucedido no sul do estado, que depois nós vamos falar sobre ele, que é o projeto Distrito Verde, a emancipação de importação de frutas e verduras de outros estados que nós temos a capacidade de produzir aqui. Olha, Ronaldo, vai ser muito bom tê-lo aqui, viu? Porque a gente vai conseguir passear aí por uma história, né, da nossa instituição de extensão rural do estado. Hoje é dia 25 de julho, hoje que nós estamos gravando, pessoal, e hoje é o Dia Internacional da Agricultura Familiar, né? Então, muito importante, e eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns para os agricultores familiares que são de grande importância para a sociedade, que produzem aí a maior parte dos alimentos que vão para a mesa, né, Ronaldo? Realmente a importância aí desse agricultor familiar, desse homem do campo que fica lá produzindo, é uma importância fenomenal. O grande, ele já produz as commodities, produz a soja, o milho, a cana e o boi. Isso o grande faz. E o pequeno é produzir a mandioca, o leite, o ovo, a galinha, o mel, a rapadura, o abacaxi, o maracujá. Isso é do pequeno. E a gente tem passado, Vitor, por alguma dificuldade. Nós temos que aprofundar uma discussão em todos entes federativos, com o poder público municipal, do Estado e o poder federal, porque os agricultores familiares passam por dificuldade na questão da produção, na questão da inserção da comercialização, na questão da própria assistência técnica, que nós precisamos de fortalecer e melhorar cada vez mais. Então, este agricultor familiar não pode desaparecer. E o seu substituto está vindo para a cidade, que são seus filhos. Por que estão vindo? Será por que a maioria dos filhos dos agricultores está vindo para a cidade, Denise? Boa pergunta. A gente percebe, de fato, que na área rural está ficando os agricultores mais antigos, né? Mas a gente vê também alguns jovens que estão complementando o trabalho dos pais, né? Isso, assim, na agroindústria, a gente vê bem comum, assim, a gente tem vários casos em que os pais ou os mais velhos da família ficam produzindo e os jovens, às vezes, não querem ficar o tempo todo no sítio, mas ajudam a tirar nota fiscal, a fazer venda, a parte mais ativa mesmo, né? Mas agregar valor ajuda muito nessa sucessão, né? Porque você começa a dar sentido na permanência da família ali junto aos pais, né? Então, isso é fundamental para dar sustentabilidade para essa família lá. Se não for uma propriedade de sucesso, dificilmente outro vai conseguir ter essa sucessão na propriedade, né, Ronaldo? Então,
Hoje, nós temos aqui no Estado aqueles agricultores familiares tradicionais e os agricultores familiares que foram assentados, o assentado da reforma agrária. Quando o assentado da reforma agrária veio e foi sendo introduzido, ele fortaleceu a produção aqui no Estado. Aí vamos dar um exemplo, o município de Itaquiraí, que só tinha fazendas, e hoje nós temos mais de 6 assentamentos dentro do município de Itaquiraí, com quase 3 mil assentados. Foi uma alavanca na questão em termos de gente, em termos de crédito rural, em termos de habitação. E com o passar do tempo, esses produtores, aqueles que têm uma característica mesmo de ser o produtor, ele continua lá. E aquele que não tinha, às vezes vende teu sítio, vai embora para a cidade, troca por uma casa, troca por um carro velho, mas normalmente vem um outro que é melhor do que aquele que saiu. Então, esses agricultores, eu tenho acompanhado que uns 70% hoje estão com dificuldade de fazer renda, dificuldade de produzir, dificuldade de manter na propriedade. Por que isso está acontecendo? Nós precisamos de fazer com que a gente tenha uma discussão muito forte no sentido de o apoiamento aos filhos desses agricultores para que eles possam ficar lá na roça, Vitor. Porque se ele não ficar, não tem sentido a gente ficar lutando para botar mais gente, mais terra para as pessoas. É preciso que a gente organize a nossa produção. É preciso que a gente organize o leite, organizar a comercialização. Hoje, tem facilitado, a Denise pode falar sobre isso, a compra dos produtos da agricultura familiar em cima das escolas estaduais, escolas municipais. Isso ajuda demais ao produtor produzir e saber para quem vender. Então, esses produtores hoje, que estão com essa produção organizada e com a comercialização garantida, eles estão em situação melhor do que aqueles que estão lá, às vezes, só morando lá no campo e, às vezes, com dificuldade de produzir, né? A gente sabe que existem as políticas públicas que contribuem muito, né, Denise, para a comercialização e até assim um fixo, né, uma condição inicial para que o produtor permaneça na atividade. E como você já se apresentou, você é da área de compras públicas, né? Eu queria, por favor, Denise, que você desse uma pincelada sobre a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como é que está aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu sei que você tem informações, dados sobre isso, e do Programa de Aquisição de Alimentos também. Como é que está dá um panorama para a gente de como que está a situação desses programas aqui no estado. Com grande prazer. Esses programas, eles, o ano passado, tiveram um impulso muito grande aqui no estado, né? Então, o que são esses programas, né? Para que servem esses programas? O governo, quando pensa a aquisição de alimentos, ele está pensando em uma forma de interferir na sociedade, de uma forma a fazer a distribuição do recurso público, atingir vários objetivos. Então, no caso da alimentação escolar, ele é para atender a alimentação escolar, uma alimentação de qualidade, mas ele também é para promover o desenvolvimento rural daquela localidade. A mesma coisa o programa de aquisição de alimentos, ele é para ser cedido os alimentos para as entidades assistenciais, então é para atender esse público beneficiário, mas atender também de uma forma que contribua com o desenvolvimento rural dos agricultores que estão inseridos naquele local. Então, quando a gente pensa no programa de compras públicas de alimentos, sempre tem esses dois objetivos: atender o público beneficiário final e atender o agricultor familiar. E aí cada um tem a sua peculiaridade, né? A sua particularidade. Por exemplo, o PENAI, que é da alimentação escolar. Como é que isso funciona ali na escola? Como é que o produtor faz para entrar nisso? Enfim, qual que é o papel do extensionista, do técnico, do gestor? Enfim... Para a gente entender assim, o papel de cada ator, é importante a gente entender a diferença na alimentação escolar no estado. A gente tem duas situações. A gente tem as escolas estaduais e a gente tem as escolas municipais. No caso primeiro, na alimentação escolar, é um programa de alimentação desde o início do século passado, que começou como programa de merenda e foi evoluindo.
E desde 2006, ele passou a ter um viés específico para a agricultura familiar, que ele passou a exigir que 30% de toda a alimentação que o Estado comprasse viesse da agricultura familiar. 2009, desculpa. Então, assim, é um programa que agora está fazendo quase 15 anos, né, que ele está em operacionalização, por exigência legal. E aí, como é que acontece essa diferença? Nos municípios, a prefeitura compra o alimento para todas as escolas e ela mesma faz a distribuição. No caso das escolas estaduais, a gente tem mais de 360 escolas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, cada unidade escolar faz a sua aquisição. Por que isso é importante? Porque a gente tem que saber quem está comprando para saber para quem a gente vai ofertar o alimento. Então, assim, como é que é o processo, né? Pela legislação, você tem que ter um cardápio, quem elabora esse cardápio é um nutricionista, baseado nesse cardápio tem uma lista de alimentos. Essa lista de alimentos, se identifica o que a agricultura familiar pode ofertar e se abre a chamada pública, que é um processo aberto, público, tem que ficar publicado 20 dias. E aí os agricultores veem o que tem ali para ser adquirido e quem tem aqueles produtos elabora os projetos. Aí a Agraer entra para auxiliar na elaboração dos projetos, ou assistência técnica de uma forma geral, não precisa ser a Agraer. Pode ser a própria instituição, pode ser uma outra instituição, pode ser uma associação, a própria prefeitura faz o projeto, e aí tem a classificação. A classificação é mediante se é do próprio município, se são grupos organizados, se é da reforma agrária, indígena, quilombola, aí tem todo um critério legal. Mais recentemente ainda veio o critério de ser projetos de mulheres. Então, existe uma exigência legal de que 50% dos projetos sejam feitos por mulheres. Então, você faz o projeto, a escola classifica, faz o contrato com cada um dos agricultores e daí, ao longo do semestre, ao longo do ano, faz a execução. Onde a extensão atua e onde é importante ela atuar? Não só em fazer o projeto, mas antes, no agricultor, apresentar para o diretor da escola, apresentar para o nutricionista do município quais os produtos que ele pode entregar. Por quê? Porque se ele não falar para o nutricionista, para o diretor, olha, eu tenho essa diversidade de frutas, eu tenho essa diversidade de pães, eu tenho essa diversidade de hortaliças, a escola vai colocar no cardápio dela só os produtos mais tradicionais. E o PNAE diz justamente isso, que a gente tem que priorizar a alimentação local e os hábitos culturais e tradicionais daquela comunidade que está sendo atendida. Então, é muito comum ter escolas, por exemplo, agora a gente tem um trabalho com a parte de panificado. A escola compra muito pão francês. O agricultor familiar não compra não produz pão francês, ou até produz, mas não é um produto que agrega muito valor. Ele pode ofertar um pão caseiro, um pão com abóbora, um pão com mandioca, um pão de cenoura lá de Naviraí. O Ronaldo pode contar um pouco. Lá, a Associação de Mulher da Juncal, a Maju, produz pão doce. Vai tudo para a escola. Os pães são nutricionalmente até melhor, né? Melhor. Que vem com... Sim. Então, assim, é importante que a assistência técnica, junto com os agricultores, entendam o processo e vão junto com o gestor público que vai executar, que vai abrir o processo de chamada e vai fazer o cardápio, dizendo que tem essa diversidade, que esse é o grande trunfo da agricultura familiar. De ter essa diversidade, de ter frutas, né? De ter goiaba, abacaxi, melancia... Não ficar laranja, só naquelas frutas de supermercado, né? Tem alguma coisa assim, uma variedade maior. E daí é sazonal, e as crianças comem diverso, têm acesso, às vezes daí eles têm programas daí de educação, de meio ambiente, eles podem visitar os agricultores, então tem essa relação local, né, com a sociedade. Desenvolve uma interação, né? Sim, até para os alunos perceberem que o alimento não vem do mercado, né? Que o alimento vem de alguém que está produzindo, de alguém que está fazendo... Então, assim, a assistência técnica é importante tanto para orientar o agricultor, como para motivar ele a fazer essa interação com o diretor, para ele também ter o subsídio. Porque os diretores da escola, no caso das escolas estaduais, além dele comprar o alimento, ele faz toda a gestão da escola. Então, para ele, aquilo não é... ele não é um profissional daquilo. Imagina ele ter que escalonar, ter que imaginar qual que é a escala de produção do produtor, se ele vai entregar ou não... O extensionista entra nisso aí, né? Sim, aí depois para fazer o planejamento. Então, tanto para mostrar essa diversidade,
como depois para auxiliar o agricultor na entrega. E o agricultor tem que ter uma responsabilidade danada, porque imagina faltar com o contrato da escola lá, então ele tem que estar... Exatamente, né? O técnico reúne com os produtores, coleta aquilo que eles querem produzir e que precisa, informa a escola. Então, esse programa ele dá um respaldo muito grande para o pequeno produtor em saber que ele terá aquele produto e vai vender. Tirando isso, olha para você ver quanto é difícil a vida do agricultor. Qual que é a fonte de renda tirando essas coisas do produtor? Vai ser o leite, a mandioca, onde tem a fecularia, e mais o quê? O que ele vai fazer lá na pequena propriedade? Ele fica meio perdido. E aí tem que entrar a assistência técnica, o extensionista, para sentar com ele e dar um rumo para ele. Porque ele fica na mão do leite, que muitas das vezes o preço está lá embaixo. Hoje, mais de 50% dos pequenos produtores que produziam leite parou de produzir leite. Por quê? Baixa produtividade e preço lá embaixo. Então, esse programa ele dá um estímulo ao produtor, à produtora de produzir, porque eu tenho para quem vender. E é bom para diversificar também a propriedade, né? Não ficar só no negócio. A propriedade e a renda, né? Diversificar a renda. Então, hoje, a nossa agricultura, os agricultores têm passado por muita dificuldade, Vitor, de fazer renda. Eu tenho visto aí os produtores. Aí entra o papel do técnico lá, sentar com a comunidade. Qual é o rumo? O que nós vamos fazer? Bom, aqui no estado, se você for lá aqui no SEASA e perguntar para o Daniel, ele vai dizer, Daniel, o que você produz de fruta e verdura? Vem o que de produção aqui do estado? Ele vai dizer para você, ó, aqui no estado, 70% de fruta e verdura vem de outros estados. Mas por que isso vem de outros estados, Denise? Por quê? Nós precisamos de sentar com esse produtor, com esse pequeno produtor, de mostrar para ele que essa atividade da pequena agricultura, ele tem que focar nela. Agricultor familiar não é para plantar soja. Eu fico triste quando eu vou dentro de um assentamento, que a gente luta para fazer um assentamento, e lá está o plantio de soja. A soja, o grande já faz. Ele não precisa, o pequeno não tem que entrar em plantar soja. Isso o grande já faz. Aí, por que o pequeno faz? Que ele quer arrumar uma alternativa, ele tem a garantia para quem vender. Soja e milho, qualquer um compra. Então, ele entra para plantar soja e milho. Agora, o cara tem 5 alqueires, 6 alqueires, vai sobrar o quê para ele? E, às vezes, ele não planta, ele arrenda. Então, tem muitos assentamentos aí que os arrendatários, quando a soja bateu lá em cima, tá aí plantando soja. Teve um preço meio ilusório, né? Aí agora que o preço... Agora não, já tem um tempo que o preço voltou para o normal. Aí já não se tornou tão interessante e o produtor ficou ali meio com... O nosso estado tem terras boas, tem bastantes produtores assentados. Nós precisamos de procurar produzir de uma forma organizada, saber o que produzir e como é que eu vou vender a minha produção. Então, esta está sendo bem feita. Aqueles que querem trabalhar para vender na merenda escolar, tem o técnico da Graer, tem a técnica lá, está sendo bem feita. Agora nós precisamos de outras alternativas. Lá em Naviraí, assim como aqui no estado, quando eu cheguei para lá, nós tínhamos uma pequena produção de hortaliça e eu ficava encucado com aquilo, tinha meia dúzia de produtor, e a gente foi trabalhando, foi criada a primeira feira do produtor do estado de Mato Grosso do Sul, uma feirinha lá, a gente teve com a nossa querida... Isso quando? Quando que foi isso? Isso, junho de 85, nós inauguramos a primeira feira do produtor lá. E de lá para cá, esse pequeno produtor vem produzindo, todo sábado, domingo na feira, vendendo sua produção, mas cada um na sua propriedade, longe um da outra, e a gente tinha uma ideia de concentrar esse produtor numa área. E eu trago essa ideia aqui e esse projeto aqui para discutir com vocês, e nós conseguimos implantar lá um chamado Projeto Distrito Verde. É um projeto que ele concentra o produtor numa área pequena. Quando você dá 5, 10 alqueires de terra para um produtor, ele quer imitar o grande, ele quer criar boi e plantar soja. Ele quer fazer isso. E a gente viu que
Nós, em Naviraí, vinha tudo praticamente de fora. A gente arrumou uma arinha de 17 alqueires de terra, cortamos ela em 1,2 hectare, terra fraca e de areia. Era uma área que estava abandonada no município. E a gente reuniu com os produtores, falando que ia criar esse projeto. Nós abrimos a inscrição, nós tivemos lá mais de umas 80 pessoas inscritas, e foi selecionado 34 pessoas para produzir, para entrar nesse projeto. Este projeto, a gente fez ele aqui, chamado Projeto Distrito Verde. Dá para mostrar aqui, ô Matheus, aqui? Na câmera, rapidinho? Que começou, você vê como demora as coisas, gente. Começou no governo do Zeca, o Zeca do PT. Foi no governo dele que esta área foi doada para o Estado para fazer um presídio, sobrou 17 alqueires. Aí o Zeca devolveu essa terra para nós e eu consegui iniciar o projeto no governo do André Putinelli, porque ele arrumou a casa com o Marum, a minha casa lá, através que ele foi financiado, e a gente conseguiu fazer 34 propriedades. Eu gostaria, assim, de que aquelas pessoas que quiserem conhecer este projeto, ir lá em Naviraí. Olha, Tem produtor em Naviraí, com 1,2 hectare, dando 4 empregos e faturando R$50 mil por mês, em termos de produção de verdura. Mas não é só um produtor. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Estes produtores começaram sem financiamento nenhum. Apenas uma casa, 1,2 hectare de terra e energia pelo Luz para Todos. Sem financiamento, de nada, em terra fraca. Começou a produzir no solo, essa produção era uma produção de solo, e as pessoas foram aprendendo a mexer, sendo orientado, e hoje nós temos nesse projeto pessoas que têm estufa, que têm sombrite, que têm hidroponia. Nós temos nesse projeto produtor produzindo moranguinho com mudas importadas da Espanha, com nova tecnologia, produzindo em torno de 1 quilo de morango por pé, onde numa estufinha você põe 4 mil pés de morango, fazendo uma renda boa, mas muito boa. Muito bom. Nós temos... Quer café, Ronaldo? Um cafezinho. A questão dessa produção de hortaliça, Naviraí é hoje 100%. Ah, tá. Esse aí é o produtor chamado Oswaldo. Quer mais, Denise? Isso aí é uma estufa de produção de moranguinho. O Oswaldo é um produtor que foi para Naviraí, teve uma visão de ir para lá, que Naviraí é um polo. Ele, lá no Cinturão Verde, ele comprou uma chacrinha das 34, não tem problema. O cara quis vender, vendeu, entrou um produtor melhor. Tá tudo certo, tá produzindo. Tá produzindo. Tá aqui, de sucesso, né? Olha, isso aqui não é produção no chão, é produção aéreo. Aqui, em cada canteiro desse, tem irrigação por deixamento, substrato, e cada pé de morango produz 1 quilo por safra. Ele vende a bandejinha a R$10, uma bandejinha de 250 gramas, Denise. Aí você põe 4 mil pés, 150 gramas, e faz R$160 mil bruto por ano. É a potencialidade disso. Um projeto desse, você gasta R$70 mil para poder fazer ele. Esse daí, esta senhora aí é a esposa do Ney. O Ney era cobrador da Casa Pernambucana. Ele fez a inscrição, foi selecionado. O Ney hoje deixou de ser agricultor familiar porque a renda dele está mais do que R$60 mil por mês. Desenquadrou. Desenquadrou. Esse aqui é um viveiro de produção de muda. É um dos únicos produtores de muda registrado no Ministério da Agricultura em hortaliça e atende mais de 20 municípios no nosso estado. Nossa. Dá 4 empregos. Isso é trabalho da extensão rural, é trabalho da agricultura familiar. Então, é dar foco. Nós, lá neste projeto, a área maior é 1,2 hectare. 1,2 hectare, 34 propriedades. Então, pode passar. Aqui, ele sai da produção de solo, ele entra na produção através de cobertura, né, plástica, e você vê as tecnologias entrando. Aqui à esquerda é a produção que eles falam no mulch, né? Você faz o canteiro, você já compra este plástico, você vai... Pode passar um pouquinho mais uma... Tá. Isso aí é a produção no solo. Pode passar mais uma outra que eu gostaria, tá?
Aí você vê já na parte hidropônica, né? Ambiente protegido, né? Produtor sem investimento de financiamento. Se você escolher o produtor certo e dar o mínimo de condição para ele vai embora. Agora, eu sempre falo com meus agricultores e com meus produtores, roça não é para quem não gosta de trabalhar. Roça dá trabalho. Isto aqui é para quem tem conhecimento e trabalho. Você pode fazer tudo para um cara. Se ele for preguiçoso, não vai para frente. Então... Isso é qualquer negócio, né, Ronaldo? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, é assim, a gente está vendo, com essa experiência que nós estamos lá em Naviraí, nós temos a certeza e a convicção, e eu desafio os prefeitos deste estado. Se vocês arrumar 50 hectares ou 100 hectares, 5 quilômetros da cidade, você dá 1 hectare para cada produtor, você chama Agraero, você discute, você seleciona, você implanta 1 hectare de produção de hortaliça que você vai abastecer teu município. Será que dá certo em Campo Grande, Denise? Campo Grande precisa de 1.000 hectares, você põe 1.000 famílias. Você está entendendo? Isso aqui não tem erro. Esse projeto é um projeto desafiador. É um projeto... Porque as pessoas já viram tanta coisa que não deu certo, né? Já viu tanta coisa que não deu certo, comprou, pôs lá. Ele pôs o cara errado, né? Ele não definiu o foco. Quando você coloca apenas 1 hectare ou 2 hectares por família, ele não vai criar boi nem plantar soja, porque ali não dá para fazer isso. Ele vai fazer aquilo que o município precisa. Eu preciso de fruta e verdura. E aí, é a coisa mais linda, você vai lá às 6 horas da manhã, você vê o marido e a mulher trabalhando, botando as verduras nos carrinhos dele e indo na cidade entregar nos pontos. Na Viraí tem mais de 20 pontos de revendedor de verdura. O produtor ganha e o revendedor ganha também. Não importa se o revendedor vai ganhar, importa que tem alguém que está produzindo. E se não der incentivo aos produtores para continuar na produção, esses produtores vão caindo fora. Por que o quilo da banana está R$10, um quilo de banana prata, um quilo de mamão de R$12? Porque falta produção. Porque quando a produção tem produção, o preço vai lá embaixo, é oferta e procura. Por que não tem produção? Porque os produtores não estão produzindo. Eu vou desafiar aqui no teu programa. Quantos produtores... Do Sinterpa. Quantos produtores de batata doce em escala comercial este estado tem? Então, você vai em Cidrolândia ver quantos tem. Vai em Naviraí, vai em Três Lagoas, não tem nenhum. E batata doce está no auge, hein? No auge. Está no auge. No auge. É um alimento muito saudável, né? O pessoal da academia aí tá... Eu estou falando daquilo que eu tenho 44 anos de experiência de ver. Eu já errei, aprendo todo dia, o que eu mais gosto é de aprender, né? A pessoa vive se você dedicar a plantar só couve. Se você quer plantar couve, mó de couve, você vende 100 mó de couve por dia dentro da tua cidade. Este cara vai ser viabilizado e vai crescer com renda. Nós precisamos de definir o foco. Não dá para o agricultor familiar ficar aí a esmo sem um foco definido, né? Agora, cabe também aos nossos representantes. Pô, todo mundo tem interesse de ter um grande projeto. Todo mundo tem interesse de trazer uma grande indústria, de um grande frigorífico, uma fecularia, uma indústria de celulose. Aí você empenha, você ajuda a trazer. Agora, empenha em fazer um projeto de 50 hectares, com 1 hectare para cada família, com casa, água, energia, próximo da cidade. Você vai ver o sucesso que é isso. Eu falo porque aconteceu isso na Viraí. E eu trago uma coisa aqui inusitada para vocês. Ó. Me fizeram um abaixo-assinado para fazer cinturão verde na Viraí. O cara me entregou isso aqui ao Ronaldo Botelho. Fez um abaixo-assinado. Eu vou ler para vocês o que ele fez. Ó. Abaixo-assinado de solicitação de extensão do cinturão verde. O cidadão abaixo-assinado brasileiro, residente na Viraí, tal e tal, vem solicitar que seja implantado mais um cinturão verde. Desde a sua criação, o Cinturão Verde tem demonstrado um impacto significativo na economia do município. Acreditamos que a sua expansão irá impulsionar ainda mais a economia local, especialmente com a implementação de práticas da agricultura familiar. Com base nesse entendimento, reiteramos o nosso pedido ao senhor Ronaldo Botelho e à Agraer. Pedimos urgência e atenção no nosso abaixo-assinado que solicita a implantação do Cinturão Verde. Olha que coisa espetacular. Por que um cara desse na comunidade? Porque viu um resultado de lá.
Então, às vezes, os prefeitos estão tudo doidos para arrumar emprego, para trazer a indústria para a sua cidade. Isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma indústria. Esse produtor que eu estou te falando, que faz 40 pau, 50 pau por mês, ele tem nota fiscal. Ele vende para merenda escolar, ele vende para os mercados, eles têm nota fiscal disso. Então, este trabalho da agricultura familiar na produção de fruta e verdura é muito importante para o nosso estado. Hoje, Denise, nós sabemos que nós temos o programa do crédito fundiário. O programa do crédito fundiário, ele financia R$280 mil para comprar terra, juro de 3% ao ano, 25 anos para pagar e 3 anos de carência. Agora eu pergunto, qual é o trabalhador rural que vai pegar esse dinheiro? Quem que vai vender terra para esse cara? Não vai ter. Se não houver uma organização de um projeto, ó, vamos comprar 100 hectares para a gente fazer um distrito verde, ou vamos comprar 50, quando eu falo 100, mas vamos comprar 50, se não tiver Agraer no meio, sindicato no meio, governo no meio, não sai. Agora, tem tudo para nós implantarmos em cada município. Você tem 280 mil por família, você tem o programa Luz para Todos, você tem o Minha Casa Minha Vida. Pô, se eu fosse um prefeito ou se eu fosse um governador, um presidente, eu chamava um fazendeiro que está a 3 quilômetros da minha cidade e falava, eu preciso de comprar 200 hectares para você ir, que eu vou meter 200 casas lá, eu quero um projeto de fruticultura, eu quero um projeto de horta. O cara vai vender. Agora vai vender para um sem terra? O dinheiro está aí no banco parado. 280 mil reais de família e não tem acesso ao crédito fundiário. Olha, Ronaldo, e assim, a gente sabe que tem um recurso muito grande de emendas parlamentares atualmente, né, no Brasil, tanto para deputado estadual quanto senador, deputado federal. E só que esse tipo de projeto tem que envolver profissionais que são do local, né? E ele tem uma complexidade muito grande porque ele precisa de continuidade. Que às vezes a gente percebe que alguns projetos, algumas políticas públicas, elas são de tempo né? muito curto, né? Mas para estabelecer um projeto de sucesso desse, né, Denise, você precisa de um trabalho a longo prazo, envolver os profissionais que conhecem a realidade, né? Começar a trabalhar isso de baixo para cima, né? E talvez isso tenha uma chance de sucesso muito grande, que é um exemplo aí que você está dando, né, Ronaldo? Aqui, por exemplo, Denise, a gente, não digo só Campo Grande, mas o Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, as escolas, elas têm facilidade de encontrar produtos para cumprir com as metas do PENAI? Fruta muito pouco, né, Denise? A fruta campeã de vendas dentro do PENAI é a banana, né? Então, a banana no estado inteiro a gente encontra banana, um pouco de mamão, goiaba em algumas regiões, melancia, mas não foge muito disso. Então, a gente sempre incentiva o pessoal realmente a buscar essa diversificação. E isso é uma parte interessante do PENAI, né? Porque muitos agricultores, às vezes, querem plantar, mas tem medo da questão da comercialização. Então, os programas de compras públicas, eles funcionam também como uma escola, a gente fala, né? Uma escola para o agricultor fazer o investimento, saber que ele tem um comprador certo e iniciar essa atividade comercial. E aí, depois que ele vê que aquilo pode dar um retorno, ele começa a abastecer o mercadinho, ele vai para a feira, ele pode ampliar os mercados. Mas uma coisa bem importante que a gente observa aqui no estado também é a diferença no tamanho dos municípios, né? Então, uma realidade é Campo Grande, Naviraí, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, que são municípios que têm uma certa população. Mas a gente indo daí para municípios pequenos, a venda, né, dentro das escolas é muito pequena. Então, os programas também têm uma outra relevância, mas eles têm esse mesmo papel de tentar buscar o abastecimento local e incentivar os agricultores dali a ver que é um mercado em potencial. Então, acho que a gente sempre tem que ponderar essa questão com a realidade do próprio município, né, que é a capacidade de consumo do município. Então, aqui a gente vê que a grande parte dos municípios, em termos de número de município, não tem esse mercado local. Mas, por outro lado, mesmo esse pequeno mercado local é abastecido de fora. E aí o Ronaldo, como agrônomo, vai entender um pouco dessa questão da escala, né? Porque, por exemplo, não tem a escala, né?
uma escola pequena que atende 100 alunos e que te pede 20 pés de alface por semana, para o agricultor entregar esses 20 pés de alface é muito pouco. Mas se ele entender que ele pode vender esses 20 pés para a escola e aproveitar, já faz um contrato com o mercadinho, ou casa com o dia da feira, ou vai achando outros mercados, ele pode estar buscando outras rendas. Não precisa ficar só na compra pública, né? Sim, Isso é uma garantia que ele tem mensal, muitas vezes com preço bom, que não oscila, contrato anterior, né? Mas não precisa da diversificação, né? Aí que tá, o grande campeão de folhosa no estado é a alface. Então, se a gente for ver as hortaliças para o PENAI, a gente fez uma análise dos projetos que a extensão da Agrer fez ano passado. Então, por exemplo, dos 70 milhões de reais que veio para o estado do governo federal para o PENAI, 30% teria que vir da agricultura familiar, né? Então, seria 23 mil. 7 milhões de reais foram em projetos que a Agraera elaborou, que a nossa extensão elaborou. E desses projetos, a parte de folhosa, metade era alface. Uhum. Então, assim, primeiro, a escola só pede alface, ou a grande parte da hortaliça é alface, então por isso que a gente fala... Mas por que é mais alface? É mais fácil, é mais rápido. De produzir? De produzir no inverno. No verão não produz, você não tem, a não ser em ambiente protegido. Porque as folhas de verde escura são muito saudáveis, né? Sim, aí tudo é assim... Tô entrando numa seara que eu não entendo, tá, gente? Na compra pública, tem que ser, a escola leva em consideração vários aspectos. O consumo, né? Então, o consumo que é mais tradicional, que tem boa aceitação, o que é fácil de produzir e o que tem um preço bom. Então, em geral, o alface é um preço acessível. Lembrando que dentro da alimentação escolar... Nas escolas do estado hoje, nas escolas de tempo integral, o valor per capita por aluno não chega a R$ 4,50 para atender um almoço e 2 lanches. Então, a gente não dá para inventar muita moda porque não vai ter recursos suficientes para comprar. Uhum. Mas dá para variar em termos de outras hortaliças, em termos de outros legumes. A batata doce é um exemplo bem interessante também que o Ronaldo falou. As compras, basicamente, são de batata inglesa. A nossa produção no estado de batata inglesa é muito pequena. E se você vê a demanda das escolas de batata inglesa em comparação com batata doce, é muito discrepante. Então, a batata doce está em nem 10% das compras de... Mas a gente teria batata doce para atender? É o que eu estou dizendo. Nós precisamos pegar o produtor, capacitar esse produtor, mostrar que ele tem que dedicar um produto para ele ter produção, para ele ter escala de atendimento. E ter a demanda da escola pedindo. E a demanda, né? da escola pedindo. Por exemplo, né? Então, é preciso isso, né? A grande dificuldade hoje da agricultura familiar está no convencimento ao produtor para que ele tem que produzir. Nós temos que organizar a produção. Organizar a produção é ter produto de qualidade, você ter o produto para ofertar ao cliente, que ele não quer comprar só naquele dia, ele quer comprar sempre. Né? E ele acreditar que, através do trabalho dele, do conhecimento dele, ele vai produzir batata doce. Porque não tem batata doce, não tem aqui no estado para poder ofertar nesses mercados em escala. Você vai produzir fruta, que fruta que tem? Abacaxi, produz bem abacaxi? Produz ótimo abacaxi. A gente tem incentivado os produtores, que é uma atividade do pequeno agricultor. Você coloca aí 20 mil, 25 mil plantas num hectare. Hoje, o preço mais barato de abacaxi que foi feito nessa safra lá foi vendido a R$ 7,00. Você imagina um hectare, 20 mil plantas, né, que você produz 15 mil frutas a R$ 7,00. Tu dentro de um ano tem uma renda de R$ 100 mil. Mas por que os produtores não fazem? Né? Então, Mas assim, eu estava até conversando anteriormente com a Denise, ela me mostrou até que a gente está num processo de evolução no atendimento dessas compras institucionais, né? Isso está crescendo, porque o quê? O técnico está cobrando mais, os produtores estão vendo que se tiver produção, eles vendem e recebem, né? Essa produção está ampliando, né? Mas não dá para todos os agricultores familiares produzir para a escola. Você define, né? Essa é uma parcela pequena para viabilizar a quantidade de produtores, né? Exatamente. Agora, e os demais produtores, né? Qual é a outra atividade que nós poderíamos? Fazer barracão de frango para os produtores.
Tá. Um barracão de frango hoje é 3,5 milhões de reais para fazer um conjunto de 3 barracão. E assentado que é agricultor familiar vai poder fazer um barracão de frango para integração. Né? Nós não temos um frigorífico voltado para pequeno agricultor. É só para o grande. O pequeno cada vez mais está excluído do processo. Entendeu? Então, eu me preocupo porque eu estou vendo a exclusão do agricultor familiar no processo. Ele tenta ir para a soja ou ele arrenda a propriedade. Você vai no frango, ele tem que construir um barracão que não dá para ele nem financiar. Né? Então, é preciso que a gente organize os produtores, dê escala, defina o foco. Qual é o foco? O que o meu estado do Mato Grosso do Sul precisa? É abacaxi? É melancia? Até o grande agora está entrando na produção de fruta. Lá no nosso município, tem um produtor, o Nelson Antonini, está plantando 250 hectares de melancia irrigada. Eldorado já era terra da melancia, né? O vizinho 250. De vocês. Ele está diversificando, ele só fica na soja, está na soja, às vezes leva alguma dificuldade, está aí entrando com atividade, né? Nós temos produtor de tomate, um empresário hoje, vai plantar 10 hectares de tomate. Isso é o pequeno, tem que fazer isso. Agora, nós temos que organizar, nós temos que dar um choque no trem, choque no produtor, choque na gente, choque no técnico e acreditar que é possível a gente fazer. É só conhecimento e trabalho, não tem milagre, gente. Qual é o produtor hoje aqui no estado, vou fazer o desafio, que produz ovo de galinha caipira sem estar aprisionado em gaiola? Você não tem um produtor. Coloca nos comentários aí, tá, pessoal? O desafio aqui do Ronaldo. Para aparecer, eu quero que apareça, porque eu fico contente. Mas tem sim, Ronaldo. Não, tem, mas quando você procura um estado, no meu município não tem quem produz ovo de galinha caipira que vende dentro da lei, da forma da lei, para entregar lá. Esse é um outro assunto, mas a gente está também fazendo um trabalho nessa área. Pois é, isso que eu ia te perguntar, eu até anotei aqui, a questão da origem animal, para atendimento de compras públicas. Todo produto de origem animal, desafios aí, sim, né? Tem muitos desafios. Hoje, grande parte dos produtos de origem animal que se ofertam na alimentação escolar é leite ou queijo, né, e derivado, e também tem o contrato de terceirização em alguns que podem ser feitos. Mas o principal do produto de origem animal é que ele tem que ser inspecionado. Então, ele tem que passar pelo serviço de inspeção, seja no município, para vender no município, no estado, que é a Iagro, para vender no estado, ou no Ministério da Agricultura, para vender no Brasil inteiro. E assim, o que acontece? Aqui no estado ainda tem os consórcios, então se juntaram vários serviços de inspeção municipal e aí formou o consórcio para vender dentro de vários municípios. Então, ele consegue o SIM, mas daí não é um município só, são 5, 10, 15... E os produtos de origem animal, eles têm alto valor agregado, né? Então, quando o produtor tem a formalização do empreendimento, ele consegue vender um produto com um valor agregado muito maior do que se vender o leite in natura, por exemplo. Com certeza. Então, existe a venda dos produtos de origem animal na alimentação escolar, também no PENAI. E a gente também, dentro da instituição, também tem um programa de apoio para esses agricultores, que a gente pode conversar mais um outro dia, que aí é outro assunto, né? Mas que é muito importante, ele está regularizado. E estar regularizado significa não só atender à burocracia da lei, mas ele produzir um alimento que tem uma garantia de procedência. E hoje a gente vê, na verdade, uma tendência não só de produzir um commodity tradicional, tipo, eu vou produzir leite pasteurizado. Não, eu vou produzir um queijo mais especial, eu vou produzir um doce de leite mais regionalizado. Os cárneos, em geral, a gente tem muita dificuldade. Aqui no estado, a gente já teve 2 experiências de abatedouros de frango, inclusive um em Naviraí e outro em Iguatemi. Eu acho que o de Iguatemi hoje ainda está regularizado e permite a venda dentro do município. Não sei se dentro do consórcio. E tem um produtor de peixe ali na região também de Naviraí, que fica no município de Japorã. Então, esses produtores, eles conseguem ofertar esse produto diferenciado para alimentação. Inclusive no PA, que eu acho que é um programa que eu queria falar um pouco para vocês do PA indígena, que foi feito ano passado, que foi inédito. A gente foi pioneiro até aqui no Brasil
para fazer a compra de alimentos dos indígenas para ser doado para os próprios indígenas. E aí, o foco inicialmente teria que ser a proteína animal, justamente pelo valor nutricional que a proteína tem. A gente teve muita dificuldade de achar proteína animal entre os indígenas. Mas existe uma normativa técnica, uma nota técnica do Ministério Público que permite que os produtos de origem animal ou os produtos, em geral, dos indígenas, se eles já consomem tradicionalmente, possam ser feitos dentro da própria comunidade sem a inspeção. Então, dentro do PA indígena, é muito interessante 2 aspectos. Primeiro, os indígenas que nunca tinham entrado num programa de comercialização ou de venda formalizada foram inseridos. A gente achou que o Estado não ia ter indígena suficiente, mas foram mais de 500 propostas de indígenas para vender para os próprios indígenas. Eles plantam mandioca, compram deles e doam para eles mesmos. Ó, isso. Nós temos lá em Naviraí. Na Viraí são três produtores só, mas, por exemplo, Dourados foram mais de 200 propostas. E tem locais que eles estão vendendo ovos, que eles estão vendendo frango em pé, porque aí não tem nenhum problema e é um hábito deles. Eles estão vendendo alimentos que eles produzem e atendendo... Isso funciona dentro da mesma aldeia ou vai de uma aldeia para outra? Da mesma aldeia. A nota técnica permite que você venda... Estou falando dos produtos de origem animal, né? Você... use dentro, na verdade, da mesma terra indígena. Uma terra indígena podem ter várias aldeias, as divisões internas, mas culturalmente uma terra indígena segue o mesmo padrão cultural. Então, você pode produzir dentro de uma terra indígena um alimento, fornece para outra aldeia ou para a mesma aldeia, e aí fornece para o CRAS, porque dentro da aldeia tem muita diversidade. Então, sempre tem algumas famílias que são mais abastadas, que têm uma condição social melhor, e outras que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Então, o PA é operacionalizado pela Secretaria de Assistência Social do município. Então, os produtos são ofertados pelos produtores, entregues nos centros de referência de assistência social, e o centro do CRAS vai distribuir entre as pessoas que estão precisando. Então, dentro da mesma aldeia, às vezes uma pessoa que tem um pouco mais e consegue produzir, entrega no CRAS, que vai repassar para alguém que está numa situação de insegurança alimentar. Então, é muito interessante o programa, porque você fomenta o indígena a produzir e, ao mesmo tempo, contribui com aqueles que estão numa situação de insegurança alimentar. Essa questão da mandioca é engraçada mesmo, porque grande parte da produção eles querem produzir mandioca. Mas os consumidores falam, tudo bem, eu quero mandioca, mas eu quero outra coisa também. Né? Então, essa questão da produção diversificada. Então, a pessoa que vai ofertar, ela tem a oportunidade de diversificar, porque o PA, diferente do PENAI, ele não é uma entrega baseada numa demanda específica do CRAS. Ele entrega o que ele tiver de produção. Então, ele faz um projeto. Ele pode ter um pomar caseiro. Aí, na época do limão, ele colhe ali 20, 50 quilos de limão, entrega limão. Tem a banana, entrega a banana na época. Ele só precisa especificar no projeto que ele tem essa produção. E é um jeito dele se capitalizar e ver que tem escoamento. Ele não é uma... Então, assim, ele é a gente fala que é escolinha. Essa é a escolinha mesmo. Que é a escolinha para o agricultor ou para o indígena entrar no mercado formal. Porque ele vai dizer o que ele quer entregar. Eu posso produzir essa fruta, eu posso produzir essa hortaliça. E aí eu acho que um papel nosso do extensionista aproveitar a oportunidade do agricultor ter esse mercado para incentivar junto com eles, vamos experimentar essa atividade agrícola, vamos experimentar essa cultura, vamos ver se aqui dá certo, se vai bem, porque aí ele tem garantido, vou vender 100 quilos garantido. Se eu produzir 300, os 200 eu vou achar mercado em outro lugar. Mas eu não perdi o investimento que eu fiz para produzir. Às vezes o produtor tem um pomar lá que está perdendo fruta, e ainda não se atentou que pode estar agregando valor ali inesperado, né? Porque para quem mora na cidade ou quem mora num lugar que não tem um pomar, a fruta daquele pomar que está perdendo tem muito valor, né? Exatamente. E às vezes é até um alimento mais saudável, né? E é muito interessante que esses programas acabam mostrando para os fornecedores a importância do alimento que ele deixou perder, que ele não dava valor. Em Bruno, e dentro disso, falar em pomar, um dos grandes problemas que nós estamos tendo hoje dentro dos pomares no meio rural da agricultura familiar é a sua extinção. Porque os caras estão plantando soja em volta, pulverização.
dizimando tudo, dizimando. Aham. Por isso a gente fica triste quando a soja entra dentro do assentamento. Ela entra dentro do assentamento, aí vem as pulverizações, né? Nós tivemos um problema no nosso cinturão verde, a usina deixou de plantar cana lá no entorno, porque tinha que pulverizar e dava problema. Agora, hoje, com o advento da soja, pulverização aérea, pulveriza, deriva, vai aí a 1.000 metros, os pomares acabando com os pés de laranja, acabando com as coisas, né? Não sei se vocês têm observado isso, mas a reclamação dos produtores, né, que não dá, né? É inconcebível a gente perder um pomar, perder um pé de fruta por pulverização aí do vizinho, da vizinha, em cima de soja, né, que não... Eu sou contra mesmo o plantio de soja dentro do assentamento, tem que evitar isso, e acontece muitas das vezes por querer imitar o fazendeiro, imitar o grande, né? Ele fica sem essa alternativa de produzir coisas e entra com essas aberrações de soja dentro do assentamento. Nessas andanças que eu faço aí nos projetos de pesquisa, realmente de uns anos para cá eu vi muitos lotes de assentamento arrendados para a agricultura. E foi aquilo que a gente estava conversando anteriormente, a gravação, né, Ronaldo? Teve um pico de preço, mas aí o pessoal, por exemplo, o produtor de leite se desfez da cerca, do rebanho, e aí o preço da soja diminuiu. E agora? Como é que faz? Para voltar com rebanho, para voltar com cerca? Não volta mais. Não volta mais, né? Então, assim, tem que ter muita certeza de sair da sua atividade, porque, assim como o leite, outras atividades têm altos e baixos também. Isso é normal da atividade agropecuária, né? Como diz um grande extensionista que esteve com a gente na Grael, Jovelino, eu acho que era uma frase do pai dele essa, mas ele dizia muito, e é uma pura verdade: quando tá bom, tá perto de ficar ruim. Quando tá ruim, tá perto de ficar bom. Ele orientava, ele era um grande extensionista e falava bastante isso, e é a pura verdade. Né? Então você tem que esperar o período das vacas gordas para poder... Né? E o período que não está bom, você tem que se controlar, administrar bem, ser eficiente para poder continuar na atividade, né? E o produtor, né, o assentado, o agricultor familiar, ele não é muito de procurar assistência, né? Na verdade, aqueles que estão mais na frente é o que procura mais. Eles não são, fica lá esperando, né? E a assistência técnica, o papel dela é orientar. Mas tem que haver também o interesse do próprio produtor em procurar assistência, né? Nós somos igual a Graera, assistência pública, de qualidade, gratuita, né? Tá a porta aberta para qualquer produtor, da agricultor familiar, né? Mas é preciso que haja também um empenho, um interesse desse produtor querer melhorar, porque é duro você também trabalhar com quem não quer. E tem muitas pessoas que não querem, quer a vida dele, viver daquela forma, etc. E tá tudo certo. E tá tudo certo, para ele tá bom, né? Mas lá na Viraí, as compras públicas lá, passa aperto para encontrar produto? Não, tá ajudando. O Joel faz um trabalho muito bom, ele é um técnico que só fica dedicado a isso, vai nas associações, vai nos produtores, levanta os produtos, vai lá nas cozinheiras, vai na Secretaria de Educação. Na Viraí tem feito todo ano, sempre batendo recorde de venda para merenda escolar. Eu estou procurando aqui a informação, mas se eu não me engano, ano passado, na Viraí vendeu para o PENAI da Agricultura Familiar quase R$700 mil. Ele, junto com o Corumbá, eram campeões de venda, justamente por esse trabalho de articulação que a equipe lá local faz, junto com a prefeitura, junto com os diretores de escola, com os produtores, as associações. E lá se trabalha bastante com a associação, né, Ronaldo? Então, assim, esse é um outro passo importante que a gente vê que, onde vai se organizando, né, você consegue mais facilidade de acesso. Na Viraí é um mercado razoavelmente grande, os agricultores estão organizados, tem uma certa diversificação. Então, tem, às vezes, compras públicas de municípios que a gente vê que tem mais de 50 produtos diferentes ofertados pela agricultura familiar. E tem municípios que não passam de 10. Né? É o básico, é alface, repolho, couve, banana, mamão, e acabou por aí. Então, assim, essa diversificação e esse diálogo é muito importante para conseguir, né,
atingir o mercado. Porque ninguém vai comprar só alface. Né? A escola não vai comprar só alface, ela tem que comprar outras coisas. Comprar ovo, apesar do volume grande ser hortaliça e ser alface, tem outras demandas que, se tivessem sendo ofertadas, vão poder estar sendo adquiridas, né? Legal. Pessoal, eu vou só falar um pouquinho aqui com quem está nos assistindo. Esse trabalho, esse projeto, pessoal, é financiado pelo Sinterpa, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural, da Pesquisa Agropecuária do Estado e afins. E eu faço o convite para aqueles que não conhecem ir conhecer o Sinterpa e para aqueles que conhecem, mas não são filiados, que se filie, ajude ao nosso sindicato. Ele é importante na luta pelas nossas lutas salariais, a valorização do profissional. Lá na sede do Sinterpa tem campo de futebol, tem salão de festa, tem churrasqueira, enfim, tem auditório, tem hotel para os colegas que moram fora de Campo Grande, quando vêm para cá, poder ficar com um preço simbólico. Então, assim, faça esse convite aí para os colegas valorizarem o nosso Sinterpa, tá? Você falou de PAA, Denise. Uhum. Quais que são, assim, as instituições que principalmente são beneficiadas com alimentos no PAA? Que você pode citar, assim. Tá, o PA ele tem várias modalidades, né? Vou falar primeiramente do PA compra com doação simultânea. Essa modalidade do PA, ela é operacionalizada pelo MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que é da onde vem o recurso. Ele pode fazer o repasse para o Estado ou para o município. Aqui no Estado, a gente tem 3 programas em execução direto com o Estado, e com o município a gente tem em 3, que é Campo Grande, Corumbá e Itacuru, que inovou, começou esse ano. Como é que funciona esses programas? E tem o da Conab também, que daí não operacionaliza pelo Estado, é uma outra modalidade burocrática, né? Mas é através da Conab que vem o recurso e não do governo do Estado ou do município. Mas a execução deles é todas a mesma forma. O recurso é disponibilizado, são feitas as propostas, né, dos agricultores, e tem um executor que é, em geral, o município. Como que o município faz? O município estabelece as entidades da rede socioassistencial. Então, as creches, os asilos, os CRAS, o atendimento a pessoas com necessidades especiais, se tem restaurante popular, se tem qualquer equipamento público que o município tenha que atende a rede socioassistencial dele, ou saúde, ou às vezes até educação. Então, na hora que você faz o projeto da oferta e a assistência social faz o cadastro das entidades recebedoras. Então, cada município que tenha entidade passível de receber o alimento pode cadastrar essa entidade, e essa entidade, daí, com a chegada dos alimentos, é distribuído pelo município para quem se cadastrou. Então, aí atende tanto na forma de alimentação direta como refeição, como na forma de cestas. Então, pode ser também repassado cestas para as famílias que são atendidas. Aí depende Aí é uma realidade local para local, né? Então, é assim, não sei se ficou claro. Uhum. E aí, cada município vai ter que ter o gestor lá para poder desenrolar e intermediar todo esse processo. Sim, eu vou explicar, por exemplo, no caso do último PA que a gente está operacionalizando junto com a Semadesc, que é um PA da ordem de R$4 milhões. Ele veio destinado para compra de alimentos, basicamente hortifruti, mas entraram alguns outros. Só para esclarecer, a Semadesc é a Secretaria de Estado, tá, pessoal? De Desenvolvimento, Agricultura Familiar, mais algumas coisas aí que o nome é bem grande. Isso. E é como se fosse a Secretaria Estadual de Agricultura, diga, Agricultura, Indústria, Turismo. E aí eles têm uma Secretaria da Agricultura Familiar, que é a SEAF, que capitaneou recursos junto ao MDS e repassou para eles operacionalizarem. Como é que funciona? Eles recebem um recurso, eles disponibilizam um recurso para fazer as propostas. Aí a Agraer fez as propostas
E distribuir os recursos, a gente sentou num comitê entre a GREER e a secretaria para ver o número de habitantes em situação de vulnerabilidade social que existia no município, o grau de insegurança alimentar e o percentual de pobreza. Então, baseado nesses critérios, a gente fez a distribuição para 35 municípios do estado. Por exemplo, eu não sabia, mas tem municípios aqui do estado, eu não vou citar nomes aqui, que depois qualquer um pode pesquisar. Mas tem município que tem mais de 50% da população que ganha menos do que R$200 por pessoa, por família, que é o que a gente fala do grau de insegurança, o grau de pobreza, né? Então, assim, é uma situação que essa pessoa, se ela tiver o alimento ofertado por um programa desse, ela vai deixar de ter que comprar o alimento fora e vai destinar esse pouco dinheiro que ela tem para uma outra necessidade que ela tenha. Então, assim, esse percentual de famílias nessa situação é um dos critérios para o município ser contemplado. Então, se distribui o recurso baseado nisso. E aí a gente tem hoje, por exemplo, 4 municípios que ainda não fizeram a parte burocrática deles de indicar o gestor. Também não vou falar quais são os municípios. Mas, assim, eu não consigo entender uma prefeitura... Aí fica a dica aí, né? Fica a dica. Para todo mundo se certificar que cumpriu a exigência. Porque quem operacionaliza é a prefeitura. Como quem recebe o alimento é assistência social tem que indicar o gestor. Porque na burocracia do projeto, o gestor municipal, que é o servidor municipal, ele vai entrar com a nota fiscal, ele vai dizer que ele recebeu o produto, ele vai controlar quem está entregando. Então, se não tem essa pessoa, o programa não roda. Então, a GREER faz o projeto e acompanha a produção, e a prefeitura recebe e faz a distribuição. É um programa de parcerias, cada um tem um papel. Essas horas aí, as diferenças políticas têm que ficar de fora, né? Não, claro. Em prol do desenvolvimento, né? É correto. Da execução dos programas, das famílias, não é verdade? Tem o dinheiro, tem o recurso e vai... Deixa as diferenças para quando chegar a eleição, né? E tem municípios que têm uma arrecadação muito baixa. Então, querendo ou não, o município que vai receber... Tem município que vai receber mais de R$500 mil. Tem município que vai receber R$200 mil, um município de 10 mil habitantes. Então, assim, é uma renda que estava indisponível até então, né? E vai ser para agricultores daquele município atender uma insegurança que foi identificada naquela localidade. Então, é um programa muito bonito do ponto de vista social e trabalha também... Isso é uma outra questão interessante de ver como a assistência social trabalha a alimentação. Porque a partir do momento que ela começa a ofertar essa diversidade, as próprias famílias começam a entender que ela pode diminuir o consumo de ultraprocessado, que é uma outra discussão que o Ministério da Saúde tem feito, que é baseado no Guia Alimentar da População Brasileira, que também norteia tanto o PA quanto o PNAE, que é o quê? Antigamente, as nutricionistas classificavam os alimentos pela composição, proteína, gordura, então você tinha pirâmide alimentar. Hoje não se fala mais em se alimentar baseado na pirâmide. Fala nisso, mas se preconiza que a gente dê prioridade aos alimentos in natura, porque se classificaram os alimentos in natura, que são os que vêm direto da propriedade, do sítio, né, da produção, sem sofrer nenhum processamento. Os minimamente processados, que é os que você vai congelar, vai adicionar os minimamente processados, não, você só vai ter um processo térmico. Aí você tem os processados, que é quando você vai acrescentar açúcar, sal, alguma coisa mínima, e os ultraprocessados, que é o biscoito recheado, é o suco que não é suco, né? Aqui é o néctar, são aqueles produtos que têm tanta química, quando a gente vê na composição, que ele deixou quase de ser um alimento. Então, hoje o guia preconiza que a alimentação seja baseada nos alimentos in natura e minimamente processados. E é isso que esses programas preconizam também. Não se compra nenhum produto ultraprocessado. No caso do PNAE, até a permissão para comprar os ultraprocessados dentro da alimentação escolar é mínima, é um percentual muito pequeno. E o PA, quando você vai mostrar que você tem esses alimentos in natura diversos, você estimula as famílias a consumir isso. Tem muitas secretarias que fazem daí os cursos de aproveitamento de alimentos, de receitas. Então, você
resgata um pouco essa parte da alimentação das famílias, que aí é uma questão da sociedade moderna hoje, né? De ter um alimento fácil, rápido de preparar e pouca... Ou algumas famílias não querem mais destinar tanto tempo na preparação do alimento, que seria uma qualidade melhor do alimento, mas que implica também mais trabalho da gente para essa preparação. Verdade. Olha, Ronaldo, é extensão rural na veia isso aqui, né? Não, porque, sabe, eu acho que a sociedade às vezes não tem noção do que o extensionista rural faz. Não tem a noção da profundidade desse trabalho. O desafio da humanidade. Do envolvimento numa comunidade e extrapola muitos segmentos aí, né? O desafio da humanidade é a alimentação. Mas o maior desafio do homem é o emprego e o trabalho. Na agricultura, você tem emprego e trabalho. E na mecanização, você tem a exclusão. E o mundo parte para a exclusão. Imagina você, como um pai de família, você não ter teu emprego e nem lugar para trabalhar. Cabe ao poder público pensar isso. Para onde que nós vamos? Quando eu trago um projeto desse aqui e mostro que em 1,2 hectare, eu tenho vários produtores dando 3, 4 empregos, e está dando trabalho e produzindo. Mas o desafio é arrumar emprego e trabalho para as pessoas. Por isso está aí. Às vezes as pessoas falam, isso é um bando de vagabundo que não quer trabalhar, só vive de Bolsa Família e de Bolsa Escola. Não é bando de vagabundo. O governo ele precisa de atender isso. Mas nós, como seres humanos e como pessoas inteligentes, temos que pensar na capacidade de ofertar o emprego. A mecanização, a modernização está na exclusão. E nós vamos ficar um bando de gente excluído. Por isso que eu luto para a agricultura, de fazer mais assentamento, fazer mais de sítio verde, de que nós vamos produzir alimento e vamos gerar emprego. Pensa nisso. Pensa você se não tiver a oportunidade de você trabalhar. Essas famílias que estão aí, tudo perto da cidade, eles querem. Quando dá oportunidade, eles vão. Tem uma parte que não vai, não tem jeito, mas isso aí é outra história. Mas eu vejo na agricultura, eu vejo no nosso trabalho a oportunidade da gente ofertar emprego e ofertar alimentos de qualidade, né? O mel, a rapadura, o peixe, o abacaxi, a goiaba, a alface fresquinha. É lá da agricultura familiar que vem isso. E que gerando emprego. Então, esse é o trabalho da extensão rural, ajudar o produtor a pensar, ajudar a si mesmo. Que alternativa eu posso fazer para o produtor ter renda, gente? Que jovem que vai ficar lá na roça se no final de semana ele não tiver R$50 para botar no bolso e ir lá na cidade? Não vai ficar. Uma menina vai pintar o cabelo, vai cortar a unha, vai ficar lá na roça, não fica se não tiver renda, vai lá para a cidade. Vê quantos empregos o frigorífico da Belo dá para filhos de assentado e para assentado, que às vezes está faltando direcionamento, organizar a produção, dar escala, o governo criar alguns programas que igual tem aí para poder comprar essa produção. E a gente está discutindo. Esse é o papel do extensionista, está lá discutindo. Agora, Ronaldo, é um cenário posto, né? Esse cenário de mecanização, de modernização... E não tem volta. E não tem volta. É um cenário que está posto e nós temos que nos adaptar e criar soluções que, diante desse cenário, a gente precisa ajudar os produtores a se desenvolverem. Né? Esse é um grande desafio. É um grande desafio. Isso não vai mudar. A tendência é essa, os jovens estão e eles gostam disso, querem isso, e esse é o caminho. A gente precisa realmente rebolar, se ajeitar, entender o cenário para poder contribuir. Não é não, Denise? E esse jovem que está na cidade, Denise, esse jovem que está aqui, se der oportunidade, ele volta para a roça. Porque tem jovem. Você não precisa de dar terra só para quem é filho de sem terra ou de assentado, ou só para trabalhador. O jovem urbano, eu tenho a experiência nesse projeto. Do jovem urbano que voltou para a cidade, que está dando 4 empregos, que está dando renda, que voltou para o campo e que ampliou sua casa e que fez piscina e fez churrasqueira e tem seu carro. Tem isso aí. Então, esse é o nosso desafio. Então, a extensão rural é muito mais do que ensinar a plantar ou só atender.
né? É um desafio que está atrás de cada um e a responsabilidade de cada um, a importância da empresa. E hoje eu acho que a gente vê também a qualidade de vida que as pessoas conseguem ter no campo, ela é muito diferente da cidade. Então, a gente percebe, principalmente no acompanhamento de algumas agroindústrias, que são pessoas que já viveram na roça, já saíram e estão voltando para a área rural com essa ideia que tem que agregar valor, que tem que diversificar, que tem que preservar o meio ambiente de onde mora, e já aprenderam o desafio da cidade, ou os perrengues da cidade, de viver amontoado, de trânsito, de poluição, de insegurança, né, de violência. Então, aprenderam as características boas da área rural e voltam para valorizar. Então, aí voltam com um outro olhar, não a pessoa que sempre viveu na área rural, né, mas quem já vivenciou os problemas da cidade e sabe dar valor, talvez, para a área rural. Então, é um outro público, na verdade, que não é o camponês tradicional que a gente vê, que vem historicamente ali da área. É quem... eu acho que sempre que a gente vê um produtor ou uma família, a gente sempre tem que analisar pela história de vida, né? Então, assim, alguém que... é um assentado, coitado, lascado. Mas o que é a história de vida dessa pessoa? Ele pode ter sido um boia-fria, ele pode ter sido um desempregado urbano. Então, hoje que ele tem um pedaço de terra... ele está muito melhor do que ele estava antes. Então, a gente poderia estar na cidade ganhando salário mínimo para pagar o aluguel, morando num lugarzinho pequenininho. Ficando 3 horas no trânsito, 3 horas no morando trânsito, num no bairro ônibus. violento. Exatamente. Então, eu acho que assim, a área rural tem essa possibilidade e alguns conseguem enxergar. E eu concordo com o Ronaldo que a gente tem que buscar alternativas. E alternativas que são diversificadas. Porque, assim, eu lembro, já estou na extensão rural há mais de 20 anos, né? Por muitos anos eu trabalhei só com leite. Né? O meu foco era trabalhar na extensão do leite. E parecia que a extensão só via o produtor como um produtor de leite. Então, todos os programas, os projetos, grande parte era focado nisso. E mexendo hoje com essa parte das compras públicas, da alimentação, eu vi um outro mundo que existe e a importância, assim, da gente pensar a alimentação e a diversificação. Né? Então, pensar os quintais, pensar o autoconsumo, que é uma coisa que, quando você vai mexer com a alimentação para venda, você vê que você pode incentivar mais a sua horta, o seu pomar, você pode trabalhar essa questão que faz parte do dilema da vida moderna hoje. Então, não é o extensionista ou a gente, para pensar o desenvolvimento, não é só pensar na agricultura. É pensar em padrão de consumo, alimentação, comunicação. Qualidade de vida. Qualidade de vida de uma forma geral. É verdade. Legal. É verdade. Nós estamos caminhando aqui pro finalzinho e eu queria que vocês fizessem uma consideração final aí para os nossos colegas técnicos e também para os produtores. Bom, considerando toda a sua vida aí de profissional, Ronaldo. Se fosse para começar, eu começava tudo de novo. Fazia o concurso na Empaer, ia lá para a IVM, ia para Naviraí 40 anos e ajudar o nosso estado, ajudar os produtores, né? A gente tem a certeza da importância do funcionário público, que muitas das vezes o pessoal tem uma visão muito ruim do funcionário público. Funcionário público são pessoas que trabalham, que dedicam seu tempo, exclusividade, né? E que estão aí ajudando. Quando eu trago o servidor público da Agraer, os profissionais que estão lá no campo, todos eles ajudaram a contribuir, a melhorar o município. Lá em Naviraí, a gente quando eu falo a gente, eu falo a nossa equipe da Agraer, da ex-Empaer e da terra da Agraer, todos que estão lá, desde a nossa secretária ao engenheiro agrônomo. Lá no município já apareceu mais propriedades, mais de 100 propriedades apareceram em função do fruto do trabalho do extensionista. Só nesse projeto foi 34. Então, é acreditar. Eu falo daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço. As pessoas melhoram de vida, é só dar oportunidade para elas, dar oportunidade que elas melhoram de vida. E esse é o nosso papel como agente de extensionista, agente de mudança. Ajudar o produtor rural, ajudar a si mesmo,
ofertar produtos de qualidade, alimentação para a população, né? Reconhecer a importância do governo municipal, estadual e federal. Todos procuram tentar fazer o melhor. Na visão deles, eles tentam fazer o melhor. E a gente que está lá embaixo, na base, aquilo que é melhor, a gente concorda. E aquilo que não é melhor, a gente tem que trazer para cima e fazer, o caminho é esse. Então, a gente tem a preocupação do desemprego no campo, porque é isso que eu estou falando, o êxodo, o pessoal está ficando velho, o jovem não está lá. Nós precisamos de fazer com que mais projetos apareçam para que atraia novamente esse jovem a continuar essa tarefa de produzir alimento, porque isso não vai parar. E o grande não vai fazer isso. É escala, é commodity, né? É nós que temos que produzir rapadura, peixe, ovo, galinha. O desafio está aí, alface, está posto. Desafio, né? E eu penso que em cada município, se pegar 50 hectares, 1 hectare para cada família, e botar num projeto para produzir fruta e verdura, você transforma o estado na produção de frutas e verdura. Uma dica aí. Pois é. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui encerrando, mandar um abraço para o pessoal de Naviraí, que vai estar vendo e ouvindo esse programa, né? Curtindo, compartilhando. O pessoal do Cinturão Verde, vocês sempre estão recebendo visita aí, pessoal do assentamento Juncal, pessoal lá do crédito fundiário, né? Os produtores rurais, tradicionais, enfim. E todo o Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer, aproveitar teu programa, que talvez seja um dos últimos. Dia 4 de agosto, agora eu faço 44 anos aqui no estado, eu devo me aposentar, mas continuo no mesmo pique, se eu puder. O seu telefone vai continuar o mesmo, né? Mesma coisa, então, é o primeiro que eu tenho. Mesmo tanto. A gente gosta do que faz, eu ganhei a minha vida aqui, tenho meus 4 filhos, 2 filhas, eu tenho 2 filhas médicas, um professor universitário, um engenheiro agrônomo. Aqui eu comecei quando a Empaer era presidida pelo Natal. Mineiro de Miraí. Né? Aqui eu tive o privilégio de pegar na mão de Pedro Pedocião, Wilson Barbosa Martins, Marcelo Miranda, André Putinelli, Zeca do PT, Reinaldo Zambuja e agora o Riedel. Eu tive este privilégio e a honra. E na Agraer, na Empaer, fiz vários amigos. Quando eu entrei aqui, nós fomos acho que quase 200 pessoas. E eu tenho uma lista lá, desses 44 anos, nós já perdemos mais de 34 pessoas dessas que entraram comigo. É que deixaram muito aqui, com certeza. Deixaram muito, né? De Batistote, a Ismael, a Eduim, aí vai tudo, né? Assim é a vida. E a gente é feliz de ter vindo no Mato Grosso do Sul, deixado Minas Gerais, constituir minha família aqui e procurei dar um pouco daquilo que tudo o meu estado e a minha empresa me deu para mim. É retribuir na forma de trabalho. Não sou melhor do que ninguém, aprendi aí com todo mundo, né? Fiz muitas amizades aí com os produtores, né? Quantas associações criadas, meu Deus do céu. Ronaldo, eu queria, então, em nome do Sinterpa, te agradecer pelo seu tempo de contribuição, tá? Estou sindicalizado com vocês. Nossos colegas extensionistas também, tá? Te dar os parabéns pela sua carreira. Tenho certeza que daqui uns dias você vai aposentar com o sentimento de dever cumprido, né? De ter entregado de corpo e alma para o desenvolvimento da agropecuária do estado. Eu tenho certeza disso. Graças a Deus. Um abraço para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. E esse programa eu vou guardar para a minha vida, porque é uma história, né? A gente chegou aqui... Com certeza. Com 25 anos, vou fazer 44 anos, dia 4 de agosto agora, e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, minha família, a vocês, ao meu estado, a todos aqueles que a gente, como servidor público, serviu, e dizer que para mim foi uma honra trabalhar na minha empresa. Empaer, Idaterra e Agraer, se falar mal dela, eu entro e brigo. Tudo bem, Ronaldo. Ô, Denise, e o que você me diz aí de considerações finais? Nossa, depois dessas do Ronaldo... Pois é. Não, mas você ainda vai ter várias oportunidades. Mas
Bom, só pegando um pouco do gancho sentimental e da instituição do Ronaldo, né? Eu também vi bastante transformação nos 21 anos de casa. Eu entrei em 2002 com a turma do Ida Terra e também já vi umas 3 turmas que entraram depois. Eu acho que assim, a mensagem que eu deixo para os colegas, primeiramente, é a gente entender que a gente é uma instituição e é uma equipe, né? Que o trabalho de cada um é o que faz a nossa instituição. Então, isso que a gente sempre conversa nos encontros e quando a gente está junto, que o trabalho de todo mundo é importante, seja com uma escola, seja com um município, seja com uma região, seja aqui no Central, e que ninguém consegue fazer as coisas se não depender do colega, né? A gente tem muitas dificuldades ao longo dos processos, ao longo das atividades, e é muito interessante o nosso papel aqui no Central, que às vezes a dúvida que teve aqui, a gente escutou a resposta do outro num dia seguinte de outro município, daí a gente faz a ponte. Então, que assim, enquanto equipe, é muito importante a gente sempre socializar a informação, porque a gente, como extensionista, é um comunicador social, né? A extensão, na verdade, é uma educação formal, não, né? Continuada. Hoje estamos fazendo uma extensão moderna. Hoje, né? Então, a comunicação, seja interna quanto externa, né, para a gente entender os problemas, para a gente entender o contexto, o diálogo, né? Acho que o extensionista, a gente está pegando Paulo Freire, né? A gente sempre está aberto a essa importância do diálogo, da comunicação, da socialização da informação, e a gente, quanto equipe. E pensar que tanto o extensionista quanto o agricultor, a gente está na mesma linha, buscando um desenvolvimento daquela região, buscando o desenvolvimento rural, e que é um prazer, né? Eu fico feliz daqueles que gostam do trabalho, porque assim, eu venho trabalhar, eu vou fazer o trabalho como se eu fosse me divertir, porque eu sei que é um trabalho que vai me dar satisfação. Gosta do que faz. Eu desejo que todos os colegas consigam encontrar essa motivação e tenham essa vontade de trabalhar, e que os agricultores saibam o importante papel que eles têm de produção de alimentos e que isso é fundamental, né? Então, que seja reforçado e que a gente consiga, na nossa comunicação, na nossa articulação, melhorar cada vez mais e atingir o objetivo comum de todos nós. Que bom, Denise. Olha, muito obrigado em nome do Sinterpa. Tá. Eu queria agradecer ao Sinterpa também pelo convite, né? Você pelo convite, a Leda, nossa vizinha de trabalho e nossa presidenta, né? É isso aí. E muito parabenizar obrigado, vocês pela iniciativa. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Estão vendo, né? Cada vez que a gente faz um episódio, melhor que o outro. Então, pessoal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, dá o likezinho lá, tá? A gente precisa disso. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até Tercast. Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.